Boa noite, tudo bem? Mas assim, dizendo que é mais um para orarmos e eu gostaria de orar por você. Um tempo para falarmos sobre essa caminhada do discípulo. Eu quero orar agradecendo pela vida daqueles que vão entrar aqui e vão assistir ao vivo, dos outros tantos que depois assistem esse vídeo e que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Que aquilo que nós vamos compartilhar na palavra hoje possa, de fato, achar espaço no seu coração e seja um tempo de nós aprendermos muito, aprendermos juntos sobre esse caráter do discípulo, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, crendo que o Senhor nos deu essa oportunidade, crendo que a tua palavra é sempre poderosa para mexer nos nossos corações, para tocar na nossa vida, que esse tempo curto de compartilhar a palavra nos ensine a ser mais parecidos com o Senhor, como discípulos de Jesus, que a nossa caminhada de discipulado possa te glorificar, amado Deus, esse é o meu desejo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom estarmos aqui, estou vendo que tem se a gente tiver alguns pequenos cortes, tudo bom, Maristela? Que bom que você está aqui, querida. A gente vai estar compartilhando um pedaço da palavra e eu queria colocar isso para vocês. Na realidade, quando nós separamos esse tempo aqui para falarmos um pouco, essas pequenas lives, foi na ideia de falarmos um pouco sobre essa caminhada do discípulo, de como é que o discípulo de Jesus ele percebe a vida, como que ele vive o seu cotidiano, quais são as coisas que ele aprende de Jesus. E nesse tempo todo, nós acabamos descobrindo que a caminhada com Jesus, muitas vezes, internos, conflitos externos. Paulo fala que ele recebia pressão de fora, de pessoas, mas também ele tinha pressões internas das suas emoções, nos seus conflitos. Isso faz parte da nossa caminhada. Um discípulo de Jesus, alguém que entende, que está amadurecendo na sua caminhada com Jesus, sabe que isso faz parte. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dos meus conflitos pessoais de ontem para cá. Um amigo meu, eu estava conversando com ele ontem, eu estou preparando algumas coisas com relação a alguns treinamentos, uma vontade de alguns próximos dias aí vamos colocar no ar um treinamento fantástico com o pessoal da WorldLink, pastores muito influentes, que tenham contribuído com a igreja no mundo todo, vão estar ministrando para a gente, depois eu vou passar para você. Tudo bom, Júlio? Deus te abençoe. Júlio, depois me manda a notícia da sua mãe. Eu perguntei, acho que você não viu a mensagem. Quero saber como é que ela está, se ela já se recuperou. Tá bom, Júlio? Deus te abençoe, dá um abraço no pessoal querido aí. Sobre os conflitos, e nós estamos para colocar coisas na internet, tentar ajudar as pessoas a contribuir com alguma coisa nesse texto de discipulado. Só que eu ouvi uma coisa de um amigo ontem, e eu tenho isso, quando eu ouvi ele falando, isso me lembrou outras falas de outras pessoas. Ele me disse assim: Roberto, faz uma semana que eu não ouço nada de internet. Eu não aguento mais receber convite para lives. Eu ouvi aquilo e falei, é verdade. É verdade, eu também estou assim. Eu recebo tanto convite no computador, na internet, de coisas que estão acontecendo, e as coisas não são ruins, são coisas, aliás, que coisas muito boas, né? Mas eu fiquei com uma preocupação e eu tentei colocar algumas frases aqui, de algumas descobertas. Talvez uma descoberta que eu estava fazendo é que, de fato, apesar da pandemia, nós como igreja não tenhamos mudado em absolutamente nada. Apenas trocamos o ativismo na construção
que alguns chamam de templo, por um outro templo, mais sedutor, mais cômodo, mais individualista, chamado mídia social. Hoje estou com um sentimento de medo de estar fazendo a mesma coisa. Minha oração é: meu Deus, olha as minhas motivações e não permita que os meus irmãos caiam nesse engano. Nos dá um coração de discípulos com discernimento. Tudo bom, Iracema? Bom estar contigo, Heloísa. De fato, queridos, é uma preocupação. Eu estou lidando com esse conflito interno de olhar para as coisas que estão acontecendo e principalmente olhar para a igreja e perceber que a igreja apenas mudou de ambiente. Mudou de um ambiente físico, de um ativismo físico na igreja, para um ativismo na internet, que é tão ruim ou pior que tem toda uma comodidade que a gente tem. Então, quando nós começamos a falar aqui e criar essa live para pessoas que de fato querem aprender mais de Jesus e ser mais parecidos com Jesus, a minha preocupação é: será que a gente está caindo no mesmo engano? Será que a gente está seguindo os mesmos caminhos, só que com tecnologia agora? Então isso me trouxe hoje uma angústia profunda. Profunda. Enquanto a gente está aqui, eu recebi pelo menos uns 5 convites para entrar em coisas excelentes. Eu estou com uma grande crise de saber como é que a gente vai lidar com isso no futuro. Uma grande crise porque eu olho algumas coisas e não vejo grandes mudanças. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. Alguns aqui sabem que estão me assistindo. Eu há muitos anos ajudei no desenvolvimento de uma organização chamada CAD, que trabalha com projetos sociais. Nós temos ajudado uma comunidade específica do bairro Frei Damião, na Palhoça, mas o CAD também colabora com várias igrejas, com várias missões. O CAD é uma organização de estrutura, é uma organização que trabalha com desenvolvimento comunitário. Nós temos muitas ações, tem coisas maravilhosas para acontecer agora. Mas a gente está fazendo umas conversas e hoje à tarde, especialmente, eu estava falando com uma pessoa que trabalha com a gente, volta e meia está aqui pela sala também, está na sala de oração, Guilherme. Tudo bom, Lorene? Como é que está o bebê? Tudo bem, Lorene? Bom te ver. Bom saber que você está por aqui. E eu estava com o Guilherme conversando hoje e nesse processo todo que nós estamos andando com a pandemia, a gente ouve muitas falas, né? Falando que não, logo, logo as coisas vão voltar ao normal, que é verdade, empatia, né? Sentir empatia, Júlio. Que sim, algumas pessoas não, as pessoas estão sendo atendidas, estão recebendo comida. Algumas outras pessoas dizem diferente, né? Não, porque todo mundo agora está recebendo os 600 reais do governo, ou a maioria das pessoas está recebendo os 600 do governo, reais do plano de emergência do governo. Aí mais de uma pessoa me falou isso. É uma frase muito interessante. Ela disse: não, Roberto, mas você vê bem, a pessoa está recebendo 600 reais por mês, é muito mais do que ela ganhava antes. Aí hoje eu estava com o Guilherme, eu estava pensando numa frase. Porque é verdade, tem muita gente que eu conheço que está com esses 600 reais e que ela está recebendo, é mais do que ela recebe por mês. Porque eu conheço vários recicladores, pessoas que trabalham da manhã até a noite para trabalhar para ganhar 70, 100, 120 reais por semana. Então, quando ela recebe 600 reais, é muito mais do que ela ganhava, né? Verdade. Olhando assim, é muito mais do que ganhava. Agora,
essas pessoas elas estão recebendo R$ 600, querido, para continuar a vivendo na miséria. Eu não conheço a situação atual de vocês que estão me assistindo, mas eu queria fazer um desafio para vocês de sustentarem uma casa com R$ 600 por mês. E comprar comida para as crianças, comprar leite, comprar fralda, como alguns usam. Então, a gente olha essas ajudas, essas coisas estão acontecendo, e parece, porque algumas coisas estão acontecendo, parece que isso ameniza a nossa responsabilidade. E eu olho para a palavra de Deus e tem alguns textos que me chocam muito. Tem muitos textos. Mas eu queria lembrar de dois. Um de Jeremias. Jeremias é um homem que, quando escreve Lamentações de Jeremias, ele já está escrevendo dentro das dores de um povo exilado. É um homem, é um profeta, que Lamentações de Jeremias, as pessoas falam, alguns falam, né, de profeta chorão. Não é um profeta chorão, é um profeta de choro, de dores. E ele diz em Lamentações capítulo 3 o seguinte: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, ele lembrando de todas as coisas que aconteceu a respeito do julgamento de Deus por causa do pecado do povo. Todavia lembro-me também, e aí sempre que a gente presta atenção, vê uma frase assim, a gente tem que fazer esse paralelo, né? Então tem uma situação anterior e agora ele está lembrando de uma outra coisa também. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E o texto anda. Por que eu escolhi esse bastante maior, falando da nação de Israel, falando da nação de Israel e falando sobre todas as dores? Jeremias, Lamentações de Jeremias coloca todas as dores de um povo que está sendo... é verdade, Luísa. Não dá um salário mínimo, não dá para nada. Eu tive fazendo as contas, o Guilherme entrou aí hoje, né? Eu tive fazendo as contas que hoje R$ 600 dá $100. É uma miséria, né? Quando eu olho aqui esse valor, esse texto, que fala sobre as misericórdias de Deus, eu lembro de uma coisa que faz parte de Tudo Bom, Ricardo. Eu lembro de uma coisa muito importante para um discípulo de Jesus, que é aprender com o caráter de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. E a misericórdia dele é o motivo de nós não sermos consumidos. O caráter misericordioso de Deus com aquele que não merece, que sou eu e você, nós merecíamos a cruz e a morte. Mas por causa da misericórdia de Deus, ele manda o seu Filho Jesus para que eu e você não fôssemos destruídos eternamente. Não estivéssemos longe dele eternamente. O caráter de Deus. E aí a minha pergunta hoje, queridos, que eu queria fazer essa pergunta para você, porque essa pergunta foi a pergunta, eu estava conversando com o Guilherme hoje, né? Foi a pergunta que está me angustiando desde ontem, né? Será que eu e você, será que nós como igreja estamos fazendo todo o possível para exercer misericórdia? Eu não consegui responder isso. Me deu um aperto no coração. Me deu uma tristeza. Porque nós estamos vivendo um momento onde tem gente morrendo em muitos lugares. Tem gente passando necessidade em alguns lugares.
E de alguma forma parece que a gente se consola em dar uma cesta básica. Parece que aplaca um pouco o nosso ego, sei lá, agora me fugiu a palavra, mas alguma coisa dentro de nós parece que é aplacada quando nós fazemos alguma coisa. Quando eu olho para o caráter de Deus, e aquele que não precisava, porque é criador de todas as coisas, ele faz tudo o que pode e o inimaginável para demonstrar misericórdia. A tal ponto de mandar o seu filho por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A misericórdia de Deus não tem fim. Mesmo comigo e com você. Não sei se você sabe, mas diz a respeito de mim e de você que nós somos pecadores miseráveis, que somos salvos pela graça de Deus. É um ato imerecido. Graça é isso. É um ato imerecido. Nós não merecemos, mas Deus despendeu misericórdia e por graça mandou Jesus. E nós deveríamos aprender com esse caráter de Deus e pensar a respeito da nossa vida, e esse é o meu conflito de ontem para hoje, conversando com algumas pessoas, e hoje à tarde, orando, eu falei, Senhor, será que nós estamos como igreja fazendo o máximo que nós podemos para aplacar misericórdia, para aplacar a dor daquele que está sofrendo? Será que nós estamos fazendo o máximo para ser misericordioso? Porque o Senhor é um Senhor que moveu céus e terras para ter misericórdia por mim. E aí eu olho para Mateus, capítulo 5, versículo 7, e a gente olha ótima reflexão, lembrando o bom samaritano, né? Verdade. Eu olho para Mateus, capítulo 7, e se você nunca prestou atenção nesse texto, alguns autores, alguns estudiosos, não é o meu caso, eu olho esses homens e leio esses homens para tentar aprender um pouquinho, né? Mas alguns homens que são estudiosos muito sérios da palavra, obrigado, depois você me manda notícia, fico grato, tá? Tenho orado pela tua mãe. Homens muito sérios dizem que Mateus, capítulo 5 em diante, o que a gente chama das bem-aventuranças, é como se fosse para nós hoje, como igreja, o que eram os 10 mandamentos para o povo, para a nação de Israel. Aqui é o nosso código de ética, de relacionamento com Deus e com os outros, com a sociedade, que eu e você deveríamos ter uma afeição e uma atenção. Um discípulo de Jesus precisa ler o texto de Mateus, capítulo 5, em diante, quando fala dessas bem-aventuranças, falam a respeito do caráter de Deus e como deve ser o meu caráter. E o texto, numa frase tão curta, no versículo diz assim, bem-aventurados, é a palavra bem-aventurados, quer dizer, Deus dá uma alegria, essa alegria de Deus toma o meu coração, essa bem-aventurança, essa alegria de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Que quando eu sou misericordioso, eu recebo uma alegria da parte de Deus e também recebo de Deus misericórdia. Eu acho que não tenho porquê avançar muito. Nesse tempo de caminhada, de olhar a caminhada de um discípulo de Jesus, a minha pergunta, a minha confrontação pessoal
E eu queria que isso fosse, talvez, a sua confrontação pessoal. Será que nós estamos sendo misericordiosos, olhando para o caráter de Deus, de como Ele é? Não tem uma régua, um aparelho para medir misericórdia. Mas eu quero dizer para vocês que existe um senso espiritual em nós. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a palavra diz que o Espírito Santo vem habitar em mim e em você. Essa é uma verdade bíblica e uma verdade experiencial. Eu acredito e tenho visto o Espírito Santo que habita em mim, me ajudando muito, me livrando de muitas lambanças e de mim mesmo. Então, talvez a pergunta mais ousada que você pode fazer nessa noite é perguntar para o Espírito Santo que habita em você. Numa oração sincera, uma oração honesta, uma oração quebrantada. Você tem coragem de perguntar para o Espírito Santo que habita em você, que tem um caráter misericordioso, perguntar para ele: Senhor, será que eu estou sendo misericordioso o suficiente? Será que eu estou tendo sensibilidade, como acho que foi o Júlio que falou aqui, né? Compaixão por aquele que está sofrendo? Será que eu consigo sentir a dor daquele que está perdendo gente? Eu não sei, queridos, eu não achei a resposta ainda, mas é uma pergunta que eu sinceramente estou fazendo para Deus. Senhor, como é que nós podemos despender mais de misericórdia, misericórdia com as pessoas? Porque eu tenho duas convicções. Quando eu me disponho a ser misericordioso, tu bom, Guaita, que bom que você está aqui. Quando eu me disponho a ser misericordioso, primeiro, eu manifesto no mundo o caráter de Deus e o caráter de um seguidor de Jesus. Quando eu exerço misericórdia, quando eu faço o máximo para ser misericordioso, quando eu coloco todos os meus esforços, que às vezes passam pelos meus recursos, às vezes passa pela minha força física, eu não sou melhor do que ninguém. E é muito ruim quando eu lembro do pastor Edson falando, quando você coloca uma pessoa muito comum e transforma uma pessoa muito comum em algo especial só porque ela fez o comum. E eu sou uma pessoa muito comum. E uma conversa que eu estava falando com a Maria José aqui, e a gente de vez em quando nós temos tomado todo cuidado com a saúde. A Maria José é enfermeira, ela está sempre atenta a essas questões, me ajuda muito, ajuda na comunidade. Aí ela falou assim: mas Roberto, a gente precisa ver esse negócio de governo pedir para fazer os isolamentos, para não sair de casa, tá. E aí eu e ela conversando aqui, num consenso, falamos: ok, nós podemos fazer esse afastamento social, mas se todo mundo se afastar, quem é que vai cuidar daquele que precisa? Alguém precisa pagar o preço de ir lá. Alguém precisa pagar o preço de saber onde essas pessoas estão, por que elas estão sofrendo, quais são as dores dela, se a gente pode ser parte da solução ou se a gente pode orar por pessoas. Então eu queria que nessa noite você, como um homem ou uma mulher que quer aprender com a palavra, você fizesse uma reflexão muito séria se você é alguém que já está muito seduzido por todas essas coisas maravilhosas que estão aparecendo na internet, mas está deixando de exercer aquilo que Deus nos chamou a fazer, de ser misericordioso. E de fazer, não é só ser misericordioso, é ser parecido com Jesus. E fazer todos os esforços possíveis, dentro das suas possibilidades, das minhas possibilidades, para exercer misericórdia.
Essa é uma coisa que ninguém vai poder dizer para você quais são os limites. Para exercer misericórdia, algumas pessoas perderam a vida. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Mas eu quero dizer que algumas pessoas tiveram uma compreensão tão grande, tão profunda, dada por Deus, porque aí é o Espírito que fala a cada um que vai fazer. Nós temos muitas histórias de pessoas que perderam a vida, que por misericórdia, por amor, foram a alguns lugares, viveram algumas coisas e foram mortos e perderam a vida por doenças por causa disso. Por uma convicção de missão e de chamado de ser parecido com Jesus. E eu quero terminar aqui fazendo essa pergunta para nós, e nós que fazemos parte da igreja, e cada um fazendo parte da sua igreja aí. Nós, como igreja, olhando o caráter de Deus, olhando o caráter e a ação de Jesus, será que nós estamos fazendo todos os esforços para ser misericordiosos? Eu ainda tenho longas horas para tentar descobrir qual é o meu ponto. Não tenho uma resposta pronta, mas a pergunta está posta. E o nosso parâmetro, eu sirvo a um Deus, você serve a um Deus que fez todo o possível para ser misericordioso. E a misericórdia dele dura para sempre. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa responder no seu íntimo essa pergunta. E que para lá de nos abatermos, eu não estou falando isso, querido, para você ficar deprimido. Que para lá de nos abatermos, que esta palavra seja uma palavra que nos encoraje. Porque a misericórdia de Deus é ativa. Deus não ficou lá no céu olhando para baixo, ai, coitado daqueles homens. Ele fez aquilo que seria impossível para nós, de mandar o seu próprio filho para a cruz. A misericórdia de Deus é uma misericórdia que nos faz avançar, nos faz tomar atitude, sermos proativos. Eu não estou fazendo essa reflexão, queridos, para ficar contemplativo e nem ficar amargurado. Se eu descubro aí no meu coração que eu não tenho feito o suficiente, eu peço perdão a Deus, levanto e vamos lá e agora vamos fazer o que é necessário. Mas um cristão maduro precisa fazer essa pergunta. Você precisa responder se você tem na sua prática diária o caráter de Deus. E se esse caráter de Deus te faz andar em fé corajosamente. Esse é o meu desafio. Essa é a minha oração. Eu queria terminar pedindo a Deus que Deus te levasse a esse lugar também de oração. Que você fosse confrontado com o caráter dele. Que você fosse confrontado com a misericórdia dele por você. E que isso talvez te levasse a desafios maiores. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que te dê sabedoria. Que o Espírito Santo te encha de esperança. E que você aprenda a andar como um discípulo de Jesus, porque é isso que estamos querendo fazer aqui, nesse pequeno tempo de compartilhar. Muito obrigado, queridos. Você pode usar esse videozinho, talvez para uma outra reflexão, para compartilhar com alguém. Seria muito legal se você pudesse compartilhar esse vídeo com alguém, entrar lá no YouTube, e se você pudesse se inscrever lá no YouTube para a gente poder fazer esse material chegar em outros lugares. Eu ficaria muito feliz se você me ajudasse nisso, tá? Eu não estou querendo ser nenhum YouTube da vida, eu não tenho vocação para isso. E não tenho tempo para isso também. Aliás, que eu preferia estar abraçando vocês do que falando aqui pela internet, né? Mas logo que essa situação que se expõe,
Então vamos fazer isso desse jeito, tá? Mas se você puder se inscrever lá no YouTube, compartilhar isso com alguém, ajudar, dá uma mão, tá bom? Fico muito feliz. Nós nos encontramos amanhã na sala de oração. Mais algumas pessoas se inscreveram aqui para a sala de oração. Se você quer participar dessa sala de oração, manda para mim o teu telefone celular e eu vou te incluir. Amanhã às 8 horas nós temos sala de oração com vagas para a gente conversar, tá bom? Então você pode entrar lá. Ore por esse ministério, tá bom? Ore por mim e pela Maria Zé. Nós estamos fazendo algumas mudanças agora e rogando a Deus para levantarmos os recursos para começar um novo projeto de plantação de igreja. Falei para vocês já na última semana, né? Mais ou menos em 30 dias eu estou mudando para Palhoça, para começar com grupos discipulados lá e talvez nós começarmos uma igreja lá, já tem um lugar que nós estamos olhando e estamos muito felizes com isso, de ver e de experimentar um Deus que não nos deixa sem saída. Ele sempre cuida de nós. E no tempo certo ele faz a sua vontade. Então esteja orando por mim, pela Maria José, pelo nosso ministério, pelo nosso treinamento, tá bom? Amamos vocês, que Deus te abençoe. Se você quiser algum compromisso, tá bom? Sábado, às 19 horas. A gente vai estar junto aqui compartilhando mais um pouco da palavra. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.